Boa tarde, pessoal do canal Café e Motivação com Matheus. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? A palavra que eu venho trazer para vocês na tarde desse dia 26 de dezembro do ano de 2025, é uma palavra muito interessante que eu vou estar trazendo alguns tópicos no final da leitura dessa palavra para esclarecer vocês que aquilo que Deus reservou para a sua vida tem o seu endereço, tem a sua impressão digital, é destinada a você, portanto, ninguém pode tomar da sua vida. Basta você fazer a sua parte, basta você entender qual é o propósito de Deus para a sua vida e o que você tem que fazer para herdar essa bênção. E a bênção que Deus preparou, ela vai te alcançar, ela vai chegar até a sua vida. Mas para isso tem alguns princípios e eu vou estar trazendo uma palavra muito interessante aqui. Eu não sei se todos vocês conhecem, mas se encontra no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, no capítulo 13, dos versículos 7 ao 18. Eu vou ler o texto na íntegra e depois vou trazer alguns pontos, alguns quesitos, alguns tópicos muito interessantes para passar ao seu coração e eu tenho certeza que vai engrandecer e vai te dar alguns ensinamentos valiosíssimos acerca de que aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus prometeu e aquilo que Deus preparou para a sua vida tem a sua digital, tem o seu endereço e vai chegar para você. Ninguém pode tomar de ti. Certo? Então vamos lá, o título da mensagem é Abrão e Ló separam-se. E diz o seguinte: E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor, olha agora o detalhe, os detalhes de Deus. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti e à tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Então agora eu quero trazer para vocês alguns detalhes vistos nesta palavra. No momento de estudo, eu separei alguns quesitos aqui para alertá-los agora que a gente vai estar destrinchando esse texto. Então, uma coisa muito interessante é o seguinte: esta divisão que houve entre Abrão e Ló foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. E quando Ló bateu, primeiro quesito, Abrão deu a oportunidade a Ló de escolher a terra num primeiro momento. O que isso nos traz a
memória? O que que isso nos leva a entender? A bênção que o Senhor reservou para a sua vida, você não precisa ter medo de perder. Por quê? Porque Abrão, se ele tivesse medo de perder, ele poderia escolher o local à vista mais bonito para armar as suas tendas e se estabelecer ali e deixar o resto para Ló, uma vez que Abrão era mais avançado em idade, portanto teria aí, se a gente for olhar por questão hierárquica, teria uma prioridade ao escolher a terra. Mas Abraão permitiu com que Ló, ele deu a oportunidade, ele deu a possibilidade de Ló escolher primeiro a terra. Como o Senhor ainda não tinha destruído Sodoma e Gomorra, os carvalhais ali na região, a vista, as pastagens ali próximo de Sodoma e Gomorra eram muito bonitas, muito bem regadas, ou seja, enchia os olhos das pessoas que fossem escolher. Ló, obviamente, como foi dada a ele a oportunidade de escolher, ele escolheu esta região e estabeleceu as suas tendas até Sodoma. Só que Deus, quando ele quer te dar a bênção, ele faz com que o seu inimigo, ele escolha achando que está se beneficiando em suas costas, mas na verdade ele está se prejudicando. Por quê? Por mais que à vista os carvalhais, as terras ali próximos a Sodoma e Gomorra fossem muito bonitos e enchessem os olhos, chamassem muito a atenção, a palavra mesmo diz que haviam muitos homens maus em Sodoma e Gomorra, ou seja, aos olhos do Senhor aquela terra já não estava muito boa, aquela terra já não seria muito próspera. Portanto, Abraão ofertou a possibilidade a Ló. Ló escolheu a terra que enchia os olhos à vista, ou seja, a terra mais bonita, mais bem regada, porém uma terra em que se estabeleciam Sodoma e Gomorra, que futuramente o Senhor, pela o excesso de pecados daquele povo, o excesso de tribulações trazidos sobre aquele lugar, viesse fazer Deus destruir aqueles lugares. Então, a partir do momento que Ló escolheu, Abraão disse, ok, sem pestanejar, por quê? Porque ele sabia que, por mais que aqueles carvalhais onde Ló tinha escolhido eram muito bonitos à vista, a bênção estava com ele. Abraão entendia que a bênção estava com ele. Então, aonde quer que ele pusesse os pés, iria prosperar, por mais que a terra que ficou para ele, que sobrou para ele, não fosse muito bonita à vista num primeiro momento. E quando Deus permitiu com que Abraão tivesse essa sacada, desse para Ló o primeiro momento para escolher. Ló se retirou, a palavra disse aqui, ó. Então disse o Senhor a Abraão, e o detalhe, depois que Ló se apartou dele. Aqui a gente traz o segundo quesito. O primeiro quesito é que a bênção que Deus reservou para a sua vida tem o seu endereço, tem o seu cartão postal e vai chegar na sua mão. O segundo, tem segredos que Deus ele só vai revelar aos seus escolhidos. Então Deus poderia muito bem ter revelado esse segredo a Abraão, ter contado esse algo misterioso aí a Abraão quando ele ainda estava do lado de Ló. Mas a palavra disse aqui, ó, e disse Deus a Abraão, vírgula, depois que Ló se apartou dele. E Deus fez uma grande promessa para Abraão, fazendo e confirmando no coração de Abraão que a bênção estava com ele, não estava com Ló. E Deus disse para ele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar. Olha que promessa. A ti e a tua semente, ou seja, Deus prometeu a Abraão que nem ele, nem a semente dele, nem a posteridade dele
ficariam reféns aí de dependências de humanos, ou seja, Deus já prometeu que o socorro viria do alto. Para sempre disse, porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente, não só hoje, mas para sempre. Olha que aliança, olha que pacto, olha que promessa. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti darei. Então, vamos reforçar o primeiro ponto. A bênção que Deus reservou para ti, ela vai chegar nas tuas mãos. Você só precisa manter uma vida de intimidade com Deus, ter uma vida de oração, viver com um bom testemunho e transmitir da glória de Deus através da sua vida. Como que a gente faz isso? Vivendo com honestidade, vivendo com verdade, não olhando nem para a direita e nem para a esquerda e nem desviando daquele caminho que é estreito, mas que leva à vida eterna. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você vai desfrutar de segredos com Deus. Deus vai te revelar segredos, mas muitas das vezes, para você ter a revelação desses segredos, você precisa se livrar de algumas amizades que você tem, de algumas companhias. Por quê? Porque a palavra nos revelou que Deus, ele só disse para Abraão, ele só fez essa promessa para Abraão quando Ló se apartou, se distanciou dele. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que Deus vai virar o seu cativeiro à medida que você tiver e exercer uma vida que busca ter alianças com Deus, mas ele não vai virar somente o seu cativeiro, ele vai beneficiar também as gerações posteriores à tua vida, e por conta de uma aliança contigo, por conta de um legado com Deus que você fez, Deus vai estabelecer uma aliança que não vai deixar nenhuma das suas gerações posteriores padecerem. Pararam para pensar nessa palavra abençoada? Que Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente tarde. Que essa palavra tenha falado muito ao coração de vocês e eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que precisa ouvir essa palavra, que muitas das vezes está olhando para aquilo que enche os olhos, buscando encontrar alegria nas coisas terrenas. Mas eu te digo, a alegria que preenche esse vazio no seu coração e jamais te deixa a procurar é aquela alegria que te sacia por inteiro, aquela alegria que preenche o seu vazio não por momentos temporários, mas para todo sempre, que é a alegria de servir a Deus em espírito e em verdade. Então, busque olhar para Deus em primeiro lugar, e Ele vai te revelar os segredos que você tanto precisa saber para viver nesta vida assim como Ele deseja. Que Deus abençoe a todos, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Vou ficando por aqui, logo logo volto com mais palavras abençoadas da parte de Deus e que eu tenho certeza que vão engrandecer a sua vida, a sua alma e alegrar o teu coração, para que você venha adquirindo a cada dia mais forças para viver nesta terra que jaz do maligno, mas que juntos, se tomarmos as mãos uns dos outros, dermos forças uns aos outros, vamos chegar na Sião celestial. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Aquele abraço, vou ficando por aqui. Se tiverem dúvidas, sugestões, podem compartilhar aqui no canal. Estarei à disposição para esclarecer. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.